Vamos compartilhar o livro de Romanos, irmãos. A carta aos Romanos, que Paulo escreve essa carta. Paulo não conhecia ainda pessoalmente essa igreja. Paulo, ele tinha vontade de conhecer até essa igreja, fazia parte dos planos, louvado seja Deus, missionário do apóstolo Paulo, em ir até Roma pregar o evangelho. E de lá, dizem os estudos, Paulo também almejava alcançar a Espanha. Mas louvado seja Deus que Paulo, através dessa carta a essa igreja que estava ali em Roma, Paulo trata de vários assuntos. E diz assim, no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo se diz servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui quer dizer a mesma coisa de escravo. Jesus se fez escravo por todos. Jesus fez um escravo por nós todos. E Paulo se coloca na posição de servo de Jesus Cristo. Podemos ver em muitas Bíblias essas traduções servo e escravo, não realmente como a tradução se diz, da palavra servo e escravo, né? Então aqui a palavra servo, ela está na condição de escravo, porque naquela época, na época de Paulo, havia muitos escravos que foram comprados, que trabalhavam nas casas dos seus senhores, aqueles que eram dono desses escravos, né? E o escravo era comprado. Os escravos, quando era comprado pelos seus senhores, eles não mandavam em si mesmos, né? Eles não recebiam salário, e eles tinham um dono, que eles eram dono de quem os comprara. Até então eram os seus senhores que compraram eles como os escravos, mandavam neles, e eles tinham total submissão aos donos, né, que foram comprados, de quem eles foram comprados. E nós, quando olhamos para o Evangelho, nós somos comprados por um bom preço. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Nós não mandamos em nós mesmos. Nós somos servos. O servo, ele não recebe salário. Ele não manda nele mesmo. Pois todo servo, todo escravo é comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós podemos ver que há muitos que se dizem servos, mas são servos remunerados. São servos que
que até então muitos não são donos. Jesus Cristo não é dono. Jesus Cristo não é seu Senhor. Podemos ver muitos desses que se dizem servos por aí, são servos que eles mesmos mandam na vida deles, eles sem obediência, se dizem servos remunerados pelo um preço, mas o servo de Jesus Cristo, ele é comprado pelo sangue de Jesus, ele é comprado pelo bom preço. O servo de Jesus Cristo, ele se coloca na posição de servo, na posição de escravo, e ele não recebe salário. Louvado seja Deus. E Paulo continua dizendo, chamado para apóstolos. Chamado para apóstolo. Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus. Paulo foi chamado desde o ventre da sua mãe. Até aqui, Paulo, ele foi chamado pelo Senhor Jesus. Podemos ver que hoje já não existem mais apóstolos. Os apóstolos foram chamados por Jesus Cristo. Hoje a igreja, ela não tem a chamada. A igreja não tem a chamada para colocar apóstolos. Apóstolo do Evangelho de Jesus Cristo foram só até Jesus. Foram os que Jesus nomeou a apóstolos. Hoje não temos mais apóstolos, mas podemos ver aí muitos apóstolos que se dizem apóstolos, até super apóstolos, as tortas e as direitas. Mas nos nossos dias podemos ver vários tipos de até então apóstolos. E continuando, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Os profetas, eles profetizavam e anunciavam em torno do Filho de Deus. Eles anunciavam toda a Escritura antes da vinda de Jesus, já apontava o Filho de Deus. Já apontava acerca de Jesus Cristo. E no versículo 3, nos diz acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Louvado seja Deus! Jesus Cristo, ele foi concebido quando veio o Espírito Santo a Maria. Quando o Espírito Santo veio a Maria, ele concebeu Jesus. Ele veio da descendência de Davi, segundo a carne. Louvado seja Deus! Declarado Filho de Deus em poder. Jesus Cristo, ele é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. É o Espírito de santificação
que separa Jesus Cristo do espírito humano. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, ele morreu e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o ressuscitou dos mortos, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Nós recebemos a graça de Deus mediante Jesus Cristo para a obediência da fé. Então, se nós recebemos a palavra de Deus, nós obedecemos pela fé. Porque não existe a fé que mediante a palavra de Deus gera comunhão com Deus sem obediência. Não existe uma fé salvífica sem a obediência à sua palavra. Louvado seja Deus. Entre as quais sois vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós somos também chamados para sermos de Jesus Cristo. Todos que recebem um chamado, recebem esse chamado para serem de Jesus Cristo. Não tem como nós dizermos que recebemos esse chamado e não temos, pela a graça de Deus em nossa vida, em nossas vidas, a obediência em Jesus Cristo. Se nós somos chamados, nós temos essa graça mediante Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Paulo, ele escreve essa carta a todos os que estáis em Roma, todos amados de Deus. Todos que são de Jesus Cristo são amados de Deus. Você é amado de Deus, eu sou amado de Deus. Todos que receberam o chamado do Evangelho e se coloca como servo de Jesus Cristo, são amados de Deus. É tão bom nós sermos amados por alguém, amado pelo nosso irmão, amado pela nossa família. Imagine então como é ser amado de Deus. Louvado seja Deus. Chamados santos. Aqui Paulo fala que todos amados que são amados de Deus são chamados
para serem santos. Aqui a ideia de santos, nós somos amados de Deus e também somos chamados para ser separados para o Evangelho. Somos separados desse mundo. Somos chamados para ser separado do espírito mundano. Somos separados para, mediante a palavra de Deus, nós progredir em santificação, na separação de Deus, das coisas de Deus, com as coisas desse mundo, com as coisas da carne. Nós somos chamados para serem, todos nós somos chamados para sermos santos, separados desse mundo. Louvado seja Deus. E Paulo continua: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo, ele continua falando agora aquela igreja. Paulo começa, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo dá graças a Deus acerca daqueles irmãos, acerca daquela igreja que existia em Roma, e também porque em todo o mundo era anunciada a fé daqueles irmãos. Aquela igreja que estava em Roma era uma igreja domiciliar e tinha vários irmãos, e aqueles irmãos eram irmãos que, após o Pentecostes, lá de Atos, e com a perseguição, aqueles irmãos foram, muitos deles, foram parar lá em Roma. E quando aqueles irmãos estavam em Roma, aqueles irmãos pregavam o Evangelho. E lá havia já vários cristãos, judeus e gentios convertidos, e a fé daqueles irmãos, ela expandia. E Paulo chegou até ao seu conhecimento. Paulo dava graças a Deus, Paulo louvava a Deus, porque a fé daqueles irmãos era anunciada. Louvado seja Deus. Continuando no versículo 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo, ele no seu espírito, Paulo testificava, ele fazia menção dentro de si
daquela igreja, daqueles irmãos. E Paulo fala, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. No versículo 10, Paulo, ele estava falando que nas orações dele, ele apresentava aqueles irmãos também, aquela igreja, que até então não conhecia pessoalmente. Ele apresentava aqueles irmãos e pedia ao Senhor que em algum tempo preparasse uma boa oportunidade de ter com aqueles irmãos. Louvado seja Deus. Paulo ansiava em conhecer aqueles irmãos. Paulo era da vontade dele ir até aquela igreja e ali compartilhar da mesma fé com os irmãos. E Paulo diz no versículo 11: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo desejava ver aqueles irmãos, para, junto com aqueles irmãos, compartilhar de algum dom espiritual, a fim de que eles sejais confortados. E Paulo continua, isto é, para que juntamente convosco eu também seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha. Olha só que humildade do apóstolo Paulo. Paulo, sendo apóstolo, não tinha superioridade. Paulo se colocou na humildade, mesmo ele sendo apóstolo. Paulo desejava comunicar algum dom com os irmãos e da mesma forma ele também ser consolado, ele também receber também dentre os irmãos. Louvado seja Deus, porque não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo que não era para que os irmãos viessem a ignorar aquela carta que eles iriam receber, porque muitas vezes Paulo propôs dentro de si, manifestou a sua vontade de
compartilhar junto com os irmãos pessoalmente, compartilhar da mesma fé, compartilhar com a igreja que estava em Roma, mas Paulo tinha sido até então impedido por Deus de ir até aquela igreja que se encontrava em Roma. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós queremos tantas coisas, nós almejamos tantas coisas, mas não buscamos no Senhor se é da sua vontade, se é no seu tempo, mas Deus, Ele tem seus propósitos para as vidas daqueles que são seus. Se somos servos, temos que esperar no tempo do Senhor. Pois quando acontece no tempo do Senhor, tudo é mais fácil. Tudo é resolvido. Não podemos fazer como muitos fazem. Não oram, não buscam mediante as orações, não esperam os propósitos de Deus a serem cumpridos em nossas vidas. Muitos fazem no seu tempo, não no tempo de Deus. Acha que o tempo de Deus está demorando, faz com as suas próprias mãos. Não, temos que fazer no tempo de Deus. Paulo desejava ir até Roma. Paulo almejava no seu campo missionário Roma fazer parte da sua viagem missionária. E Paulo foi impedido por muitas das vezes, que nem Paulo disse aqui, nessa carta aos irmãos. Paulo foi muitas vezes impedido por Deus. E Paulo, ele foi depois como prisioneiro para Roma. No capítulo de Atos 25, Paulo foi como prisioneiro para Roma, bem depois de ele escrever essa carta. Paulo também pregou lá o Evangelho. Louvado seja Deus. Deus tem os seus propósitos para se cumprir nas nossas vidas. Não podemos, por nós próprios, pelas nossas mãos, adiantar o processo, adiantar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Louvado seja Deus. No versículo 14, Paulo diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos, como também a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. Paulo fala que ele é um devedor, tanto a gregos como os bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo fala aqui de uma classe de pessoas. Uma classe de pessoas
que existia lá em Roma. Gregos, bárbaros, sábios, a classe de ignorantes. Paulo se coloca como devedor. Mas por que devedor, irmão Aguinaldo? Paulo, ele recebeu uma chamada. Paulo foi chamado para o Evangelho, para as boas novas da salvação. Paulo, ele se coloca como devedor. Ele recebeu do Senhor, e até então, quando ele escrevia essa carta, Paulo se encontrava devedor a essa classe de pessoas ao qual ele almejava alcançar. Paulo recebeu o Evangelho do Senhor Jesus, recebeu a missão do Evangelho, anunciar o Evangelho a essa classe de pessoas, e Paulo aqui está dizendo que ele é devedor. Então, se Paulo recebeu a chamada do Senhor Jesus, é para Paulo falar do Evangelho. E muitas das vezes, muitos de nós somos devedores do Evangelho. Nós recebemos a chamada do Senhor e guardamos para nós mesmos. Nós não falamos, nós não passamos para frente. É lá no trabalho, onde muitos se encontram, seja numa faculdade, seja numa escola, seja dentro do ônibus, seja sentado no banco da praça, seja ao seu vizinho, aonde você for. Se você foi chamado por Jesus Cristo, se o Evangelho te alcançou, se o Evangelho da graça de Deus te alcançou, você recebeu um chamado. Você é amado de Deus, você é separado, chamado para ser santo, separado. E se você recebeu também um chamado ao Evangelho, não pode ficar que nem muitos ficam. Muitos ficam receosos de falar do Evangelho. Muitos se dizem cristãos, ficam que nem um detetive 007. Ninguém sabe que ele é cristão, que ela é cristã. Mas se formos olhar para o Evangelho, não tem como esconder o que existe, se realmente existe dentro de cada um que recebeu o Evangelho. Não tem como. O Espírito Santo te impulsa para falar de Jesus Cristo, para anunciar as boas novas de salvação. Louvado seja Deus. E Paulo continua no versículo 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós
que estáis em Roma. Louvado seja Deus. Paulo, o quanto está nele. Paulo diz que ele está pronto. Ele está pronto. Ele recebeu a chamada, recebeu o evangelho, ele entendeu o evangelho, ele entendeu a chamada e diz: eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Louvado seja Deus. Maravilhoso meditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus.